Como agir com as pessoas que ficam pedindo preces e vibrações e não vão às casas espíritas? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um olhar de misericórdia com as pessoas que nos pedem ajuda. Existem muitas pessoas que gostariam de ter a oportunidade de poder ir à casa espírita, mas não podem. Elas não podem porque suas famílias não permitem que elas vão. Elas possuem, de repente, uma estrutura familiar que não aceitaria que elas fossem, de fato, para a casa espírita. E que isso geraria um conflito terrível familiar. Mesmo querendo, elas não podem ir. Então, elas pedem que orem por elas. Existem as outras que não têm impedimento relacional, mas elas têm impedimento físico. Porque se elas forem para a casa espírita, elas não têm ninguém para buscá-las na saída. O ônibus passa muito tarde e elas não têm como voltar. Se elas forem, quem vai levá-las na parada? Quem vai buscá-las na parada para que elas venham pela noite escura para casa? Diante dos riscos que elas podem correr em função da idade, dos temores que possuem, processos difíceis, então os indivíduos acabam preferindo que os outros orem, que eles não podem ir. Existem aqueles outros que estão cativos nas suas próprias dores. São depressivos, ansiosos, angustiados, sofrem de síndrome do pânico e não conseguem ir. Gostariam demais de ir, mas possuem bloqueios de comportamento que lhes impede de que estejam lá. Então pedem que se ore por eles. Há, portanto, uma gama muito grande de indivíduos que gostariam de ter a nossa condição de ir quando quisesse. Pega o carro e vai, pega o carro e volta, mas não consegue. Tem bloqueios para que façam isso. Diante desse cenário, dessas perspectivas todas, nós não podemos desconsiderar que, entre os que realmente podem estar pedindo ajuda e que poderiam estar indo, estão aqueles que não podem ir. O nosso olhar e a nossa leitura de misericórdia nunca pode se fechar, para que nós não corramos o risco de repente, nos transformarmos em algozes e juízes dos outros. Excetuando todas essas condições, é muito importante que nós observemos que aqueles que assim agem não têm impedimento, é saudável, tem carro, chega na porta, volta, vai com alguém ou vai sozinho, não tem impedimento, não vai porque não quer. Somos frágeis. O homem é mais frágil do que perverso. Indignar-nos com aqueles que ainda não conseguem seguir é a mesma atitude que, de repente, estamos querendo que os mentores tomem com relação a nós. Porque nós já sabemos tudo o que precisa e nós não nos decidimos a fazer o bem. Então, nós, a nosso turno, também somos assemelhados. O outro diz, ora por mim lá no centro. E nós somos parecidos. Porque, embora a gente não diga que é para orar pela gente, a gente vai no centro, mas vai e continua do mesmo jeito. Aí o mentor diz, mas que adianta vir? Nem se move. Se a gente for medir o outro, a gente tem que esperar que a lei nos alcance da mesma forma. O Cristo dizia que a gente tivesse cuidado, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E assim a gente precisa exercitar a misericórdia e entender que muitos dos que assim fazem têm impedimentos, são doentes, são complicados e, no fundo, são almas frágeis, que se dizem isso é porque, de alguma maneira, ainda lhes falta uma certa maturidade para que elas tomem uma decisão mais acertada com relação à vida. Agora, retirando todos esses aspectos, é importante relembrar que, sim, de que adianta o indivíduo ele pedir que o outro ore por ele se ele mesmo não se modifica?
De que adianta eu pedir que os outros intercedam por mim se eu mesmo não me movo? Ainda que o outro ore, quando a luz da prece vier, eu não estou receptivo para recolher esse benefício, porque eu estou brigando com um, brigando com o outro, incomodado, com raiva, com ódio de pessoas, o benefício da prece acaba nem nos atingindo. Eu peço e não beneficio. Então, falando diretamente para os que assim pedem, não para os que pedem para nós, reflita sobre a possibilidade de que, de repente, mais importante do que alguém orar por você, é você quebrar o círculo vicioso das condutas equivocadas e promover uma mudança que faça com que você aproveite da vida as experiências que a vida já lhe dá. Nós temos muitas oportunidades durante um dia de fazer o bem e às vezes elas passam por nós. Poderia ter dado uma palavra de consolo, poderia ter feito um comentário feliz, poderia ter ajudado, poderia ter sido um pouco mais paciente. E se a gente for passar o nosso dia, como propõe Santo Agostinho, a gente vai ver, aqui eu poderia ter sido mais fraterno. Nessa hora, eu não fui amigo. Nessa hora, eu fui ferino. Eu falei o que eu não devia. Eu agredi. Não fiz tudo o que eu poderia. Então, é nesse exercício que a prece vai se tornando atos. Sem abandonar a oração, o pensamento conectado com Deus, as nossas vidas precisam traduzir aquilo que pensamos e fazermos dessa forma com que a nossa maneira de nos relacionarmos com as criaturas expressem a nossa fé, ou seja, que a nossa fé seja coerente com aquilo que a gente faz. Então, eu peço oração pelos outros, então viva a oração nos seus dias, amando seus filhos, cuidando de seus netos, dedicando-se ao seu marido, à sua esposa, cuidando de seus pais, dedicando-se ao seu trabalho, oferecendo fraternidade e gratidão à vida, vivendo em paz com os seus vizinhos, cuidando dos animais, amando a natureza, entregando-se à vida, independente de feição religiosa que se possa ter. A prece, através dos nossos atos e das nossas palavras, é um elemento muito importante para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Se o outro ora por nós, é bom, mas façamos também da nossa parte a nossa oração individual. E nós, quando recebermos a sugestão de que alguém pede que nós oremos, antes de nos indignarmos com a indiferença dos outros diante da possibilidade de se desenvolver, lembremos que a criatura, como diz Jesus, é mais frágil do que perversa e que nós também, a nosso turno, também somos espíritos frágeis diante daquilo que a vida nos dá.